Olá, gente, beleza? Voltei. Agora nós vamos falar sobre mediação e educação na atualidade, um diálogo com formadores de professores, tudo bem? Mediação é um assunto sempre muito importante para a educação básica, para o ensino superior e tudo mais, e aqui eu quero colocar para vocês algumas coisas bem pontuais. Vejam. Ponto 1 aqui. No contexto pedagógico, a mediação vincula-se também a aspectos relacionados ao ensinar e ao aprender, uma vez que o ensino e a aprendizagem encabeçam o processo educativo. De acordo com a abordagem, separado aqui, a abordagem sócio-histórico-cultural, e quando a gente fala de sócio-histórico-cultural, gente, você pensa no Vygotsky, por exemplo, como base, tá bom? Ensinar e aprender são processos interativos. Olha lá. São processos interativos, nos quais quem ensina também aprende. Beleza? O Libânio, o Saviani, o Paulo Freire, todos olharam para essa abordagem sócio-histórica cultural aqui. Bom, então o primeiro ponto que nós temos que entender aqui é o seguinte: qual que é a visão de educação que nós temos que ter? Aquela que valoriza todos os envolvidos no processo, tá? Então, todos os envolvidos no processo são valorizados. No ensino, valorizados, ok? No ensino mais tradicional, o centro da atividade está no professor e até mesmo no conteúdo. Então, qual é a grande preocupação? Ensinar o conteúdo. E quem é, na verdade, o centro de todo o processo? É o professor, porque se o professor ensinar bem, os alunos vão necessariamente aprender. E a gente, na verdade, está aqui tentando superar essa visão, não é? A partir dessa outra abordagem. Então, aqui todos os envolvidos no processo são valorizados. Quem são os envolvidos? Os professores, ou o professor e todos os alunos, tá? E um ponto importante, olha aqui, ó, quem ensina também aprende. Então, nesse processo que nós estamos vendo aqui, de ensino-aprendizagem, que é, na verdade, o processo educativo, né? O professor aprende com o aluno aprende com o professor, e eles são agentes de mútua transformação. Isso aqui é uma coisa bem do Paulo Freire, né? Paulo Freire nos ensina muito isso, que professor e aluno, ou professor e alunos, professores e alunos, prof e alunos, são agentes de mútua transformação, ok? São agentes de mútua transformação. Beleza. O que é mediação, afinal, Vinícius? Vejam aqui. Morin, que é o José Morin, né, Maceto e Berres, citam ações relacionadas à mediação pedagógica, como dialogar, fazer perguntas orientadoras, orientar dificuldades técnicas ou de conhecimento, caso o aluno não as encaminhe sozinho, desencadear e incentivar reflexões. Então, a base do processo de mediação é esse diálogo, tá? É o diálogo, essa é a base. O professor está ali investigando o que o aluno sabe, o que ele não sabe. Chama-nos a atenção aqui a menção ao diálogo, que se diferencia de fazer perguntas específicas sobre o objeto em estudo, ou referentes ao processo de investigação de um objeto. Então, por que ele diz assim que é diferente de fazer perguntas específicas sobre o objeto? Porque nesse momento o professor vai ajudar o aluno no desenvolvimento da metacognição. Tá? Como assim? O professor precisa ajudar o aluno a entender o objeto. A ideia não é ficar explorando o objeto. A ideia é centrar-se no aluno. Então, o professor mediador, é óbvio que ele está ali no meio do aluno, entre o aluno e o objeto. Mas em vez de ficar focando no objeto, ele olha para o aluno. Então ele quer entender o seguinte: com base nesse objeto que nós estamos estudando, o que você sabe, o que você não sabe, como é mais fácil aprender, o que você percebeu no objeto, o que você não percebeu. O foco é o aluno, a atenção está direcionada para o aluno, para que esse aluno possa ter melhores condições de aprender esse objeto, tá bom?
Às vezes, vou dar um exemplo prático que você já conhece. O aluno fala, professor, não entendi. O professor vai lá, repassa aquilo que ele falou, focando na matéria, tudo do mesmo jeito. Aí o aluno intimidado fala, agora eu entendi. Não, ele não entendeu. O professor simplesmente repassou a matéria é o objeto. Ele deveria dialogar melhor com esse aluno para entender de que forma ele pode fazer aquilo, de que outra forma ele pode fazer aquilo para que esse aluno possa aprender. Então é um trabalho que se volta também para a metacognição. Bom, eu quero colocar aqui para vocês uma contribuição enorme do Vygotsky quando a gente fala de mediação, que é um esqueminha que você pode carregar para a vida aí, tá bom? Então assim, para o Vygotsky, o professor mediador atua de que forma? Então o prof. Primeiro, ele explica, porque ele está entre o aluno e o conteúdo. Então o professor é o sujeito mais experiente para o Vygotsky, não é? Então quem vai levar o conteúdo para o aluno? Olha, o professor, então ele explica. Tudo bem? Ele comunica conhecimentos. Ele introduz o aluno naquele contexto, naquele tema. Então ele comunica conhecimentos, ok? Só que, além de expor e de comunicar, ele também faz o quê? Perguntas. Então ele faz perguntas. Essas perguntas, como nós vimos, estão focadas em quê? No objeto, em simplesmente explorar o objeto? Não. Elas estão preocupadas em entender o seguinte: o que será que o meu aluno entendeu, o que ele não entende? O que ele já sabe, o que ficou claro, o que não ficou claro, não é? E ele intervém, ele corrige. Com as perguntas, ele faz um diagnóstico da relação do aluno com o conteúdo. E aí ele pode corrigir. O que é corrigir? É intervir. Intervir. Tá? Só que existe um outro ponto aqui que é muito importante, que é o grande diferencial. Ele leva a própria criança a explicar. Leva a própria criança, ou aluno, né, a explicar. A gente fala que quando que eu aprendi alguma coisa? Quando eu consigo, mesmo que com as minhas palavras, explicar aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi. Aí eu entendi aquilo, aí eu aprendi. Tá? Então, esse processo ele acaba acontecendo de forma mais efetiva se o professor for um bom mediador, porque o professor vai ajudar a criança não apenas a entender e corrigir suas dificuldades, enfim, mas também a dar o próximo passo, que é, enfim, explicar aquilo que ela aprendeu. Ou seja, agir com aquele conhecimento, com aquele conteúdo que ela está aprendendo. E o que o professor está fazendo durante todo esse processo, gente? Ele está ensinando, não é? O professor ensina. E como que ele ensina? Atuando na zona de desenvolvimento proximal. Então, atua na zona de desenvolvimento proximal. Então, se você não se lembra o que é a zona de desenvolvimento proximal, o Vygotsky vai dizer o seguinte: como que o sujeito aprende? A partir de uma relação mediada, em que o sujeito mais experiente o ajuda, não é? É um processo interacional. Então, o meu aluno, o ad-aluno, ele está aqui num nível de desenvolvimento real, que ele já sabe sobre alguma coisa. Só que ele pode aprender mais sobre aquilo, ele pode alcançar um nível de desenvolvimento potencial, entenderam? Entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial está a zona de desenvolvimento proximal, onde o professor, o P, atua. O professor atua na zona de desenvolvimento proximal, ajudando o aluno a sair disso que ele já sabe e alcançar isso que ele tem condições de aprender. Então, esse processo de aprendizagem e, consequentemente, né, aprendizagem para o Vygotsky, que vai levar o sujeito ao desenvolvimento, ocorre com essa intervenção da pessoa mais experiente aqui, mediando o processo, tá bom? Uma coisa que é interessante é que, nesse caso, esse professor que ensina, ele não é só transmissor, ele tem uma postura dinâmica,
ok? Explicar aqui é mais do que expor. Então aqui eu encontro uma postura dinâmica do professor. Postura dinâmica, porque o professor não está centrado só no conteúdo, ele está centrado no aluno. Enquanto ele explica, ele está lendo, observando o que o aluno precisa para aprender. Então, nessa postura dinâmica, explicar não é apenas expor, ok? Explicar não é apenas expor. Beleza, pessoal? Importante essa informação, né? Bom, visto isso, vejam aqui. Então, nós vimos esse ponto 2, tá? O diálogo. Inclusive, esse diálogo aqui, às vezes eu fico entendendo assim, o professor fica ali interrogando o aluno, né? Não. Aqui eu também vou dar voz ao aluno. Eu, professor, dou voz ao aluno. Afinal, se o aluno não souber expressar, se ele não estiver bem para expressar, inclusive esse bem é afetivamente bem. O aluno, quanto mais acolhido ele estiver, mais ele vai interagir com o professor, vai falar sobre suas dificuldades. Se o professor é daqueles autoritários em que ele pune o erro, o aluno vai se sentir inibido, ele não vai querer falar sobre as suas dificuldades, ele vai ter vergonha, medo. Então o professor antes precisa acolher esse aluno. O processo de mediação envolve acolhimento, envolve educação afetiva, porque eu vou dar voz ao aluno para entender as necessidades desse aluno. É óbvio que eu quero que ele aprenda o objeto, mas eu, professor, não estou focado apenas em explicar bem o conteúdo. Eu estou muito preocupado em entender esse meu aluno também. É uma dupla tarefa, tá? Bom, visto isso, vamos lá. Espera aí que eu dei um BOzinho aqui, vamos arrumar. Aí, pronto. Eu quero colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho espaço, pessoal. Não tem, mas eu acho que dá para usar esse espacinho aqui. É muito interessante nós utilizarmos perguntas na mediação que sejam orientadoras, tá? Então, mediação se faz não com perguntas simplesmente questionadoras, né? São perguntas orientadoras. Tudo bem? Orientadoras. O que significa isso? Vamos tentar fazer colocar de uma forma bem simples aqui, resumidinha, beleza, ó. Então, entenda assim, perguntas orientadoras não significa apenas perguntar para verificar se o aluno aprendeu ou se leu o material disponibilizado. Ok? O que significa, então? É levar o aluno, gente, a pensar, refletir sobre o objeto. Leva o aluno a pensar e refletir sobre o objeto. Beleza? Sobre aquilo que ele está estudando, sobre o que é preciso. Porque aí o aluno vai entender o seguinte, para entender esse objeto, o que eu preciso fazer? Ele vai entendendo isso. Entendendo. Com a ajuda de quem? Do professor. Ok?